Então agora a gente vai falar um pouco, né, se a gente falou tanto desse contexto do mundo digital, né, que informações a gente tem para orientar as pessoas sobre o uso saudável da rede, né, pensando no desenvolvimento das habilidades sociais. Então, dados que a gente tem mostram que o problema não é a internet em si, mas é o tipo de uso que eu faço. Então, a internet ela é uma ferramenta, né, o como eu uso é que vai fazer a diferença. Então não tem como eu dizer, né, que horrível, não devia existir. Não, pelo contrário, tem muita coisa boa que vem, né, desse uso da rede existir. Então não é em si o lugar, né, o contexto que é bom ou ruim, mas vai depender de como eu uso, né? E aí o que a gente tem de informação, né? A gente sabe que pessoas em geral que são mais introvertidas, que têm problemas pessoais, que são mais solitárias, tendem a fazer um uso da rede para fugir da sua própria realidade. E a gente sabe que quando a gente usa a rede como uma compensação ou como uma fuga, você vai ter pior saúde mental associada, né? Já as pessoas que são extrovertidas, que estão satisfeitas com a sua vida, que estão com uma vida saudável, elas vão tender a usar a internet de forma que amplifique as suas possibilidades, né? E aí elas vão ter um uso mais saudável, conectado com os próprios objetivos de vida. Então, uma coisa que a gente tem que estar atento, né, são as variáveis individuais. Como cada um e por que cada um está fazendo aquele uso, com que objetivo, né? A gente falou antes, né, da importância da identidade ser igual, né? Por quê? Porque, em geral, se eu for criar uma pessoa completamente diferente do que eu sou na rede, né, eu estou fugindo de quem eu sou. Eu não estou efetivamente usando para fazer amigos. Porque como é que eu vou fazer amigos de uma pessoa que é um personagem, né, que é criado? Então, esse tipo de informação ajuda a gente a refletir sobre como orientar as pessoas para um uso saudável, né, da rede. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Então, qual é o desafio, né? O mundo digital e o offline, eles devem ser, em algum grau, considerados competindo, em termos de tempo, né? Se eu fico muito tempo, muito mais tempo, né, na vida online do que na vida real, eu estou me desconectando, né, da vida real e isso pode me abrir para vícios, né, para um uso exagerado, para um uso patológico. Então, existe uma competição aí de tempo, né? E a gente sabe que esse uso competitivo, se a rede ganhar, né, eu vou me desconectando cada vez mais da minha vida de uma forma geral. E isso vai ter um impacto negativo. Então, essa competição negativa, ela pode ter desfechos ruins, né? E isso não vai ser bom. E aí a gente entende, então, qual seria a alternativa, né? Se a competição não é boa, o que seria bom? Então a gente pensa numa proposta integrativa. Então a alternativa para a competição seria pensar numa cooperação, né? Então eu somar forças para formar um todo equilibrado. E aí a palavra equilíbrio vai ser importante, porque a gente vai ter que buscar esse equilíbrio, né? E aí uma das coisas primordiais é: eu vivo no mundo real, eu não vivo no mundo digital, né? A vida está fora da rede. Então, os meus objetivos de vida, eles estão fora da rede. Mas a rede pode ser uma excelente ferramenta para potencializar, ampliar e me ajudar a alcançar os meus objetivos de vida. Então, eu tenho que estar com esse direcionamento da minha vida no offline e usar o online como uma potencialização para alcançar esses objetivos, mas eu estou conectado com a vida offline. Então, um padrão saudável da internet, ele vai ser alcançado quando eu integro a vida on e off, né, de forma equilibrada, balanceada, em busca de um mundo completo, né, em que eu integro a minha identidade on e offline, as relações interpessoais on e offline, meu funcionamento social on e offline, nos domínios tanto cognitivos quanto comportamentais, né? Esse processo de integração, ele é complexo, a gente tem que pensar em estratégias, né, de integração nesses dois mundos. E aí a gente vai falar em três: o self, né, a criação da identidade, o funcionamento social e o relacionamento interpessoal. Então, como que eu faço essa integração, né? Então, o primeiro elemento é essa questão da autoapresentação on e offline, que ela deve ser mantida a mesma. Então, eu preciso ser a mesma pessoa nos dois mundos. Se eu for pessoas diferentes em dois mundos, eu vou ter um desfecho pior, né, desse uso da rede, né? Então, as pessoas precisam desenvolver e demonstrar uma consistência entre a minha autoaceitação e a autoavaliação nos dois mundos. As pessoas que são capazes, né, de expor seu self real na internet vão ter maior chance de fazer amigos íntimos e de levar esses amigos para a vida real. Então, aí a gente tem um uso, né, que amplifica e não um uso que substitui, né? E é isso que a gente quer alcançar. Integração das relações interpessoal, né? A comunicação online, ela deve ser usada para complementar a interação face a face, não para substituir, né? Então, os amigos que eu tenho online, é importante que eu também encontre com eles offline, né? Que eu integre esses mundos, né?
para que essa comunicação, né, não seja uma transferência das minhas relações sociais para dentro da rede, mas que seja uma fluidez, né, entre os dois mundos e que eu possa ter amigos nos dois mundos e esses mundos se comunicarem. Então, deixar que os amigos da vida virtual saibam, né, o que acontece na vida real, compartilhando informações e vice-versa. E a integração entre essas relações on e offline pode produzir melhores desfechos. E a integração da função social é uma motivação, né, para usar a internet em função da vida real. Ou seja, o acesso ao mundo digital ele vai contribuir para alcançar os objetivos da vida real, né? E a gente tem que sempre, como eu já disse, né, evitar usar como uma válvula de escape, como um lugar, um mundo, né, fantasioso em que eu crio uma identidade, eu escapo dos meus problemas, porque isso vai tender a pior saúde mental e a um uso de vício, né, de ficar nesse mundo da fantasia que eu estou criando ali a partir da rede. E aí, em vez de fazer um uso saudável, eu vou estar fazendo um uso patológico, né? Então, de uma perspectiva comportamental, as atividades online devem estar relacionadas às atividades do dia a dia, né, e são aceitas pelas pessoas do nosso convívio. Isso é um importante parâmetro, né? Se as pessoas com as quais eu convivo entendem, né, que o uso está dentro de poder viver on e offline, isso é um bom indício, né? Agora, já se eu tenho problemas de relacionamentos na vida offline, porque a queixa é que eu estou o tempo inteiro online, que parece que eu não me desconecto, né? Isso é um sinal de alerta, porque a gente vai entender que eu estou transferindo a minha vida para dentro, e não é isso que a gente quer integrar. Então, vamos lá, né? A ideia é que a vida moderna ela já é digital, então como integrar sem prejudicar? E aí eu vou resumir aqui os fatores que a gente falou. Então, algumas recomendações são: a identidade ou o self deve ser o mesmo nos dois mundos, né? Os amigos da vida online devem participar da vida real e vice-versa. Comportamentos e opiniões devem ser coerentes nos dois mundos, né? Compartilhados tanto online como offline, e sempre a prioridade da vida deve ser ditada pela vida offline, né? A gente vive no mundo offline, né? E aí, pensando nas habilidades sociais on e offline, né, o que muda, gente? Na verdade, é só uma questão de adaptação. São as mesmas habilidades num novo contexto. Então, a gente tem que ver quais são as características daquele contexto para pensar em como desenvolver essas habilidades online. Então, sempre a vida real ela vai ser mais importante e o acesso à internet ela deve ampliar nossas possibilidades de interação social sem substituir, né? Então, a integração equilibrada entre esses dois mundos é o que vai contribuir para uma melhor qualidade de vida e um uso da internet que diminua a solidão, né, e favoreça o desenvolvimento de um repertório amplo de habilidades sociais, né? Então, fechando aqui a aula de hoje, né, a gente destacou no campo das habilidades sociais a importância do contexto, né, pensando no contexto como uma variável que vai ajudar a gente a avaliar a adequação, né, dos nossos comportamentos, uma vez que tem que estar em consonância tanto com as variáveis internas quanto com o contexto, né? E a gente usou como exemplo, né, de contexto as mudanças que vieram com o mundo digital. E aí a gente trouxe alguns exemplos, como o exemplo dos relacionamentos amorosos e do trabalho online, né, e falou um pouco de como é a forma mais saudável de poder integrar a vida on e offline para um desfecho positivo na qualidade de vida. Obrigada.